Fala pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do curso Renda Fixa Profissional, essa aula que está sendo gravada dia 14 de dezembro de 2021, agora são 8h08 da noite. Na aula de hoje, o tema levando em frente ainda aspectos essenciais dentro do módulo 1, Fundamentos da Renda Fixa. Hoje eu vou falar sobre títulos de dívida quanto ao indexador. A gente vai conversar não é só sobre o indexador, mas eu vou explicar o que a gente deve pensar ou analisar quando a gente vai elencar o que o título de dívida utiliza como fator de remuneração, como referência, né? Pode parecer algo bastante usual, mas é o que eu falei, hoje eu fui construir essa aula, era para eu falar de outras coisas já, e eu fui entrando no tema. É o que eu falo, eu construí esse curso do jeito que eu não aprendi. Então eu vou desconstruindo na minha cabeça, eu vou começando a falar, e quando eu vejo o tema começa a crescer, então a outra parte ficou para a próxima aula, né? Então vamos em frente, tá bom? Na aula de hoje, apresentarei as principais diferenças entre os títulos de dívida quanto ao indexador e quanto à dinâmica de cupons, né? A gente falou de cupons na aula 3, né? Mas eu vou entrar em alguns detalhes, não vou repetir o que a gente falou na aula 3, é só uma complementação. Ressalto que nesse momento focarei apenas em questões estruturais e de funcionamento, sem abordar temas relativos à estratégia operacional dentro de uma carteira de renda fixa. Então, para deixar claro a ideia, como ainda são aspectos fundamentais, eu vou apresentar questões estruturais, né, funcionamentos, mas ainda sem detalhar compro aquilo, vendo aquilo, faço isso, coloco aquilo outro. Isso será tema de módulos mais à frente, tá bom? Quase invariavelmente em todos os tipos de emissores, os títulos podem ser diferenciados quanto ao indexador e à dinâmica de pagamento de cupons, né? Quanto ao indexador, pode ser um título pré-fixado, pós-fixado, títulos de taxa pré-fixada, títulos de taxa pós-fixada, mas sempre que você for ouvir falar, o cara vai falar, eu estou num pré, eu estou num pós. Então ele fala no masculino, né? Não sei porquê, mas se convencionou dizer desse jeito. Mas são títulos de taxa pré-fixada, é a taxa que é pré-fixada e não o título, né? E títulos de taxa pós-fixada, a taxa é pós-fixada, não o título, né? Esse convencional falou de num pré, que está falando do título, né? E também os títulos híbridos, que são um misto dos dois, uma parcela pré e uma parcela pós-fixada. E com relação aos cupons, conforme a gente já comentou na aula 3, cupons recorrentes, ou seja, um título que pague cupons ao longo da sua vida de uma forma organizada, com prazos estabelecidos, ou zero cupom. Não paga cupom, vai pagar todo o retorno previsto somente na data de vencimento, tá bom? Os títulos de taxa pré-fixada, na maioria dos mercados, é a classe de título principal, tirando o Brasil. Qualquer país grande do mundo, a maior parte dos títulos, gigantesca maioria, é pré-fixado, tá? De uma forma ou de outra, às vezes atrelado a um índice ou qualquer coisa assim, mas a grande maioria deles é uma taxa fixa. Título da Petrobras pagando 8% ao ano. Nos Estados Unidos tem título do Goldman Sachs pagando 5% ao ano, título da British Petroleum pagando 6% ao ano, né? Ou seja, todas elas estão do mesmo jeito fixadas, tá? E mais emitida tanto por títulos de emissora. Na maioria dos mercados é a classe de títulos principal e a mais emitida tanto por emissores privados quanto públicos. Então não importa se o seu emissor é privado ou público, né? Nos Estados Unidos e na Europa principalmente, eles sempre utilizam a maior parte das vezes mecânicas pré-fixadas de indexação, tá? Historicamente, títulos públicos são, em sua maioria, emitidos com cupons fixos, né? E que são pagos em datas previamente estabelecidas. Esses ganharam o nome de título de renda fixa. Por isso que chama renda fixa. Como a maioria deles é pré-fixado e paga cupom, certo? Se ele paga cupom, e lembrando, quando paga cupom, eu tenho o valor, o par, né? O valor futuro lá, o que a gente chama de valor de face, fixo, né? E eu sei quanto eu vou ganhar a cada semestre, isso se torna uma renda fixa, ou seja, renda no sentido de recorrência do dinheiro entrando e fixa, porque eu sei quanto que eu vou receber antecipadamente. E é por isso que se convencionou chamar de título de renda fixa, tá? Tais títulos têm uma vida útil estabelecida, ou seja, eu sei desde o primeiro dia quanto que esse título vai me pagar, em quanto tempo ele vai me pagar. Isso quem determina é a data de vencimento. Portanto, eu emito um título hoje, ele vai vencer daqui 10 anos.
Ao longo dos 10 anos, a vida útil desse título me dará a recorrência do cupom, portanto, a vida útil estabelecida pelo vencimento. Acabou o vencimento, o título venceu daqui a 10 anos. Chegamos no dia 14 de dezembro de 2031. Desde que eu, como eu falei nas aulas anteriores, eu como emissor do título, paguei minhas obrigações lá de remuneração, esse título é recolhido e ele deixa de existir. Se você não devolver, hoje não mais, porque é tudo eletrônico, mas na época que você tinha o título de fato, se você não levasse de volta, aquilo virava um souvenir para você colocar na parede, porque ele perdeu validade a partir da data de vencimento, tá bom? Por ter uma taxa pré-fixada de cupom, os títulos pré-fixados têm um valor de par, o valor lá no vencimento, conhecido desde a emissão. Se as taxas de mercado flutuarem ao longo da vida do título, o valor do par não muda. Ou seja, supondo que eu tenha um título pré-fixado que pague cupons específicos lá, e ele é atrelado está pagando lá 20% ao ano, por exemplo, né? E vamos só supor que ele paga 15% ao ano, mas ele é atrelado à Selic, né? Na emissão. Se a Selic variar no meio do caminho, lá no final, não muda nada para mim. No meio do caminho pode acontecer o que quiser. Desde que o emissor não quebre, não tenha alguma questão, lá no final, não importa o que aconteceu com o indexador no meio do caminho, eu sei exatamente o quanto eu vou receber, se ele for fixado. Eu vou entrar em maiores detalhes daqui para frente. Portanto, é bom deixar claro. Maurício, comprei um título 2055 no Brasil, por exemplo, não vou falar 2055, comprar o 2027, por exemplo, alguma coisa assim, 2031, qualquer coisa que você me diga sobre isso. Ah, mas a Selic subiu, a Selic caiu, a Selic parou, subiu de novo, caiu de novo. Para você, se no dia que você comprou o título estava dizendo que ia pagar 6% ao ano, daqui 10 anos ou daqui 5 anos, daqui o tempo do vencimento, não importa o que a Selic fez no meio do caminho. Se o Brasil não der um calote, se for um título público, por exemplo, lá no final você vai receber 6% ao ano. Em aulas mais à frente eu vou explicar um pouco da dinâmica desse preço para vocês entenderem por que ele funciona desse jeito, tá? Mas é isso. No meio do caminho, marcação a mercado, que a gente pode achar melhores oportunidades, beleza. Se você não sair do título, mas caiu pra caramba, você não saiu. Subiu pra caramba o preço do título, você não saiu. No vencimento, ele vai pagar exatamente aquilo que você sabia no primeiro dia, tá bom? Ainda que o valor do par seja conhecido desde a emissão, portanto, num título pré-fixado, por exemplo, atrelado à Selic, que paga 10, 15% ao ano, qualquer valor, né? Ou uma LCA que paga 10% ao ano, um valor fixo lá. Ainda que lá no valor do par, o valor do par, portanto, no vencimento, seja conhecido desde a emissão, entre o ponto A e o ponto B, a emissão ou o dia que você comprou, B, o vencimento, nesse meio do caminho, de acordo com as alterações do indexador do título ou da percepção de risco do emissor, o preço momentaneamente do título pode oscilar fortemente no meio do caminho. Ele é um título atrelado à Selic. Como eu falei na gangorra, né, na última aula lá. A taxa subiu, o preço do título vai cair momentaneamente. Né? A taxa caiu, o preço do título vai subir momentaneamente. É sempre o inverso. Outra coisa, como a gente falou em aulas passadas, o emissor está com problemas. O pessoal sabe que ele pode ter dificuldades. Ou o ambiente monetário do macroeconômico está ruim. O título pode oscilar de preço. Entre o ponto A e o ponto B, tudo pode acontecer. Desde a quebra da empresa e, portanto, você perder todo o dinheiro, até esse título valorizar 200, 300%, sei lá, depende do título, depende do indexador. Mas é isso. Porém, voltando ao assunto, 10% ao ano. Daqui 10 anos é exatamente isso que você vai receber. No meio do caminho podem acontecer oscilações muito fortes, tá? Como lidar com esse aspecto dos títulos será tema que abordaremos fortemente mais à frente. Esse meio do caminho, que é o A e o B, que é o motivo pelo qual muitos de vocês estão aqui, né? A gente vai abordar mais à frente, tá bom? Títulos de taxa pós-fixada. São similares aos títulos pré-fixados, né? São títulos emitidos, tudo aquilo lá, com a principal diferença sendo o cupom é incorporado ao valor do título diariamente.
Eu vou explicar depois melhor a dinâmica depois que eu terminar de ler, tá? O indexador desse tipo de título, em geral, é ligado a alguma taxa referencial de alta relevância, tais como inflação, juros, etc. A taxa estabelecida será numa mesma base de tempo o indexador acrescido de um prêmio atrelado ao risco do emissor. O que isso significa? Um título pós é um título que vai pagar o equivalente, em geral, a um indexador. A Selic, ao CDI, ao IPCA, puro. Vou pagar 110% do CDI. 110% é só uma proporção, mas é do CDI. Não tem mais nada nele. Vou pagar o IPCA, vou pagar a Selic, ou 90% da Selic, ou 80% da inflação. Você pode ter uma proporção do índice, mas nada além dele. Por que ele fala que ele paga o cupom diariamente? Vamos dar um exemplo aqui só para fazer uma conta de padaria, tá? Vamos supor que um título pague 3% ao mês. É só para facilitar a conta, vocês vão entender, tá? Se eu pago 3% ao mês, eu divido isso por 30, que são 30 dias, eu pago 0,1% ao dia. 3% dividido por 30, eu tenho 0,1%, a conta não é essa, juro composto, mas é só para explicar. 0,1% ao dia. Portanto, hoje, 0,1% vai ser incorporado ao valor do título. Amanhã, só para usar o exemplo, vamos supor que esse título pague 6%. A taxa subiu, amanhã subiu. Agora está pagando 6% ao mês. Portanto, o que era 0,1 ontem, hoje, mudou o dia, agora é 0,2%. Então, no dia de hoje, vai pagar 0,2%, e somou. E isso vai sendo incorporado ao longo do tempo, de acordo com que o indexador principal vai sendo ajustado. Portanto, num título puramente pós-fixado, ou é 100% IPCA, ou é Selic, ou é CDI, ou é IMAB, ou é sei lá Deus o quê, um índice. O IMAB não. Desculpa, o IMAB estou incorreto. Desculpa isso aí. Eu vou falar dele depois. Mas é isso. CDI, Selic, inflação, IGPM, IPCA, dependendo disso. Todo dia, coloca uma gordurinha. Um montantezinho de cupom vai sendo agregado ao título. E esse montante não é alterável. Não é alterável. Se ele é puramente pós-fixado, o título não anda para trás. Ou seja, não há variação no preço. Ele vai se formando, tende a uma reta para cima, né? Porque a cada dia que passa, ele vai incorporando uma gordura atrelada ao indexador daquele título especificamente, se ele for puramente pós-fixado, tá? E obviamente, o que eu falei, o título público brasileiro, para dar um exemplo, ele é o risco soberano que a gente chama, né? É o menor risco do mercado. Portanto, como ele é o menor risco do mercado, todo mundo tem preferência por emprestar para ele. Entre duas coisas iguais, governo pegando dinheiro, uma empresa pegando dinheiro, eu vou emprestar para o governo porque é menos risco. Porque ele emite moeda, aquilo que a gente já falou, né? Bom, beleza. Portanto, se eu vou criar um título agora, eu banco, eu empresa, quero emitir um título que vai pagar, ou para financiar alguém, né? No caso, uma empresa ou um banco, eu vou ser obrigado a pegar o valor do indexador, que é a Selic, no caso, e colocar uma gordura. Então eu tenho que colocar 105% do CDI, 110%, porque no CDI, se eu for no título público, eu pego. Então o banco, em tese, tem que te emprestar por mais, né? A empresa tem que captar por mais. Ela tem que oferecer uma vantagem em cima disso. E aí você pode perguntar assim, Maurício, e se o título for atrelado à inflação? Porque, vamos supor, para manter o exemplo da Selic, né? Porque o Tesouro Selic é o mais seguro, a gente vai entrar depois em especificidades, mas eu quero só que você entenda. O Tesouro Selic paga a Selic. A gente vai explicar que não é exatamente isso, mas ele paga a Selic. Portanto, se ele paga a Selic, qualquer outro título, em tese, tem que pagar ou igual, no mínimo, ou mais, né? Porque se pagar menos, o que eu vou colocar no banco do seu Zé se eu tenho o Tesouro Selic pagando mais, né? Maurício, mas se ele for atrelado à inflação? A conta é simples. Quer dizer, não é tão simples. A gente vai explicar isso mais à frente. Você consegue fazer um paralelo. Quanto é o IPCA hoje? O IPCA hoje é 6%. Estou dando um exemplo qualquer, pode ser qualquer outro número. Quanto que é a Selic? A Selic está 10%. Estou dando outro número redondo. Portanto,
Um cara que quer captar no mercado... Portanto, se a Selic é 10 e o IPCA é 6, isso não dá IPCA mais 4? Depois a gente vai chegar no híbrido desse 4 aqui, né? Portanto, aqui é atrelado ao IPCA, o que é atrelado ao IPCA precisa pagar IPCA mais 5. Porque se ele pagar IPCA mais 4, eu vou no Tesouro Selic que está melhor, ainda não tem a oscilação da inflação. Entende? É sempre uma questão de par. Nós vamos entrar bastante nesse assunto mais à frente, tá? Mas é bom lembrar, tudo isso que eu estou dizendo é de mecânicas puramente pós-fixadas. Só que tem um problema. Então tá lá, ó. Taxa do pós é o indexador, IPCA, em geral não é muito escolhido, CDI, Selic, mais o spread. O que é o spread? É o quanto a entidade emissora tem que pagar a mais para conseguir captar o dinheiro, senão ela concorre com o Tesouro de Selic e perde, porque contra o Tesouro Selic ela vai perder, tá? Apenas para citar um exemplo, suponha um título privado, pós-fixado, que o emissor decidiu usar a Selic como o indexador. Então ele é atrelado à Selic. Para que o emissor consiga encontrar quem financia a sua dívida, é obrigatório que ele se ofereça uma vantagem, frente ao título público. Eu expliquei para vocês. Se ele quiser oferecer a mesma coisa, ele não vai conseguir emitir, porque é melhor você emprestar para o risco soberano. A empresa não emite moeda, o governo emite moeda, então no final das contas ele tem o menor risco. Nesse sentido, ele precisa emitir, portanto, o título pagando Selic mais um prêmio, Selic mais uma gordura, senão ele não vai conseguir indexar, não vai conseguir financiar. A forma com que o prêmio é estabelecido pode variar bastante. Alguns exemplos. Porcentagem acima do indexador, 100%, 110% da Selic. Indexador, Selic. 110% é o 100% da Selic que paga o título público e mais 10% que é a gordura, certo? 110. Qualquer outra função dessa. Ou então, o indexador e mais um prêmio. Selic mais 1%. Como eu falei para você lá, né? Se fosse IPCA, não era IPCA mais 5? Porém, nessa última hipótese, como se estabelece uma porção pós-fixada, Selic. Eu não sei quanto é a Selic amanhã, certo? Você sabe quanto é a Selic amanhã? Não. Então, todo dia ela vai variar. Portanto, ela é pós-fixada. Por isso que a gente chama pós-fixada. Se eu sei hoje quanto eu vou ganhar daqui 10 anos, exatamente, ela é pré-fixada. Se eu não sei, porque, por exemplo, eu sei quanto vai ser o IPCA de daqui 10 anos, ou daqui 3 anos, ou daqui um mês? Não. Se eu não sei, ela é considerada pós-fixada, porque eu só vou saber no futuro. A Selic, eu sei quanto é hoje. Eu sei quanto vai ser a Selic daqui 6 meses? E daqui 6 anos? Não sei. Eu não sei. O indexador torna o índice pós-fixado. Se ele fosse só IPCA, só Selic. Mas aqui mesmo, nesse exemplo, eu tenho aqui Selic mais 1%, por exemplo. Só dei um exemplo ali. Ele tem a porção pós-fixada, Selic. Não sei quanto vai ser no futuro. Só vou conseguir saber ao longo do tempo. Pós-fixada. Mas eu tenho uma parcela pré-fixada. 1%. Eu não sei quanto é a Selic. Mas eu sei que 1% é fixo. Esse título agora se torna um título híbrido. Ele é parte pré-fixado e parte pós-fixado. Detalhe, no Brasil não existem títulos públicos puramente pós-fixados. Não existem. O Tesouro Selic, ele é um título híbrido. Ele paga Selic mais um deságio, que depois eu vou explicar isso mais à frente, porque que chama deságio, de 0,2% ao ano. Então ele é pós, a maior parte, e uma porção pequena, pré. Por que pequena? Porque a Selic é 9,5, 975, e a parcela pós, desculpa, é 0,2. 975, 0,2. Na verdade é 965, né? 0,2. Correto? Mais à frente vocês vão entender o que essa parcela de 0,2 pode causar num título. Por que eu estou falando isso? Mesmo um título híbrido pode causar transitoriamente um prejuízo nos títulos, e aconteceu no ano passado na Selic um prejuízo transitório na mesma regra do título pré-fixado. Lembra que eu falei? O título pré-fixado paga 10% ao ano. No vencimento, eu sei o quanto eu vou ganhar, correto? No meio do caminho, quando ele é puramente pré-fixado,
Pode oscilar loucamente. Um título híbrido, se ele tem maior porção pós-fixada, Selic, e uma porção menor pré-fixada, 0,2%. Como as proporções são muito diferentes, o efeito da porção pré-fixada é muito pequeno nessas oscilações de preço. Diferente do que aconteceu em 2020, quando a Selic era 2% e a parcela pré 0,2%. O que em 2020 representava 10%, o 0,2 era 10% do 2%, hoje é 0,02%. Né? Então nós temos uma outra relação de preço, mas isso eu vou explicar mais à frente, tá? De forma geral, os títulos híbridos são um tipo muito comum no Brasil, muito comum, muito. Na verdade, grande parte dos títulos são híbridos no Brasil. Tá? De forma geral, são títulos comuns. Desde o Tesouro Selic, um dos títulos mais comuns do Brasil, que todo mundo compra. Eu mesmo tenho 90% do meu dinheiro em renda fixa nesse momento em Tesouro Selic, talvez mais, tá? Do que eu tenho em renda fixa agora está em Tesouro Selic. Quanto grande parte dos títulos privados, bancários e qualquer coisa, eles usam uma composição de indexador, Selic, IPCA, mais um prêmio. Selic mais 6%, IPCA mais 4%. Uma porção pré e uma porção pós. Essa é uma prática muito comum no Brasil. Nos Estados Unidos, quando você encontra, eles são títulos, alguma coisa de títulos bancários, muito pouco, mas na real são extremamente raros. Tá? No Brasil é mato, lá fora basicamente você não encontra. São raríssimos. Tá? Eles são caracterizados por estabelecerem a composição dos cupons a serem pagos baseado numa dinâmica mista. Dinâmica mista, ou seja, um somatório de indexadores. A parcela pré-fixada somada à parcela pós-fixada. Selic mais 0,5%, IPCA mais 3%, IMAB mais 2%. Né? Ou seja, é sempre isso. Como é que eu sei o quanto eu vou receber de cupons em títulos híbridos? Você consegue saber quanto você vai receber de cupom, seja o que, tanto faz se pague ou não. Eu vou saber quanto eu vou pagar de cupom hoje ou no vencimento, quanto eu vou receber? Pô, ele tá lá com 3% ali, né? Não vou. Porque, de novo, se tiver a parcela pós-fixada com algum indexador que você só vai saber no futuro, você não vai saber quanto vai pagar de fato lá na frente. Tá? Então, portanto, nesse sentido, eles são muito semelhantes aos títulos pós-fixados. Né? Se ele tem parcela pós, não importa se... Vou dar só um exemplo. Se fosse uma parcela pós exagerada, vamos supor que estava na Selic de 2%, Selic mais 40%. Selic é 2%, a parcela pré é 40%. Ou seja, é exatamente o inverso do que estava acontecendo, né? A parcela pré é enorme, 40%. A parcela pós é 2%, é quase nada. Dá para saber quanto eu vou ganhar lá no vencimento? Você que está me assistindo agora, você acha que mesmo assim eu conseguiria saber? 42, 2 hoje. Eu consigo saber quanto eu vou ganhar daqui a 5 anos? Não, não dá. Então, isso é um bom ponto a ser deixado claro. Se tiver parcela pós, não importa a diferença da proporção, não dá para saber o quanto você vai receber na frente. Não dá. Você está operando a favor de um certo indexador. Ah, Maurício, a gente vai falar disso mais para frente, né? Mas eu vou explicar já meio antecipado, até para queimar a largada aqui, porque eu sou bom dessas coisas, entendeu? Maurício, eu quero me defender da inflação. Pô, então se eu comprar um título indexado ao IPCA, em tese, pelo menos estou próximo, é o que se espera. A gente vai perceber que não é bem assim, mas... E às vezes isso é ruim, e às vezes isso é muito bom. Não ser bem assim, mas a gente explica mais para frente, né? Então tá bom, então eu vou comprar um título de IPCA. Portanto, eu quero IPCA mais o maior prêmio que eu puder. A parcela pré, eu tenho que ser a maior que eu puder. Correto? Ah, eu tô achando, eu creio que estar em linha com a Selic é bom para mim nessa parcela da minha carteira. Portanto, eu tenho que ter um título Selic mais o maior prêmio que eu puder. Certo? Esse é o ponto.
dos títulos híbridos. O título híbrido vem por objetivo você conseguir quase escolher a forma da composição que você quer na sua carteira. Porque você consegue até eventualmente, de acordo com que momento do mercado faz, calibrar se você quer uma porção mais variável ou menos variável ao longo do tempo. Tem vezes que isso pode ser vantajoso e tem vezes que isso pode ser menos vantajoso, e isso é o tema do que nós falaremos da chamada marcação a mercado. A marcação a mercado acontece quando você acredita que a porção variável é muito favorável frente à parcela fixa, né? Variável, aí é o inverso, né? A porção variável é o preço do ativo. Então, isso te joga uma possibilidade de oscilação forte do preço, a favor do que você espera. Isso a gente vai abordar bastante mais à frente, tá bom? Os principais indexadores utilizados no mercado brasileiro, tá? Primeiro, atrelados a juros. O principal e mais importante, e nem sempre utilizado como referência, vocês vão entender o porquê. Selic. É a chamada taxa básica de juros da economia do Brasil. É basicamente o título que é utilizado como lastro e referencial para uma série de outros tipos de juros do que o mercado, que o governo se utiliza, e também para a remuneração dos títulos atrelados à Selic, que é a taxa básica de juros. E por que chama-se, portanto, de taxa básica de juros? Porque como ela é a mais importante do mercado e que vai remunerar, em tese, grande parte dos títulos mais seguros do mercado, ela funciona, portanto, como a base da pirâmide. E por isso que é chamado de taxa básica da economia, porque ela forma a base da remuneração de dívida pública no Brasil, estabelecida pelo Comitê de Política Monetária, o chamado Copom, que é um órgão ligado ao Banco Central do Brasil. Tá? É um comitê, uma série de participantes indicados, alguns indicados políticos, outros. A gente sabe como funciona isso no Brasil. Em tese não era para ser, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, pelo menos ainda não. Existe uma esperança, a tal da independência do Banco Central, ela é muito recente, foi votada há pouco tempo, né? Então ainda tem muito dedo do governo lá dentro, mas já tem alguns resquícios ou sinais de que estamos numa política, numa trajetória de mudança. Muito cedo ainda para sinalizar alguma coisa mais forte do que isso, tá? Então é isso, a taxa Selic é a taxa básica de juros, indicada pelo Copom, Comitê de Política Monetária, dos quais muitos membros do Banco Central fazem parte. Ele é um órgão ligado ao Banco Central, tá? A outra referência, o CDI, são os Certificados de Depósitos Interbancários, tá? É o que significa CDI, Certificados de Depósitos Interbancários. É a taxa utilizada pelos bancos, pelas instituições bancárias, que balizam os empréstimos entre elas. Ou seja, quando um banco empresta para o outro, eles usam o CDI. Em média, o CDI fica em 0,1% abaixo da Selic. E aqui eu quero voltar para uma coisa importante, tá? A Selic que a gente conhece como Selic, tá? Na verdade, ela se chama Meta Selic. Ou seja, é a meta de preços da Selic. Mas ela de fato não é praticada desse jeito. A Selic mesmo, assim como o CDI, estão há muito tempo 0,1% abaixo. Tá? Ou seja, sempre que você ouvir falar, a taxa Selic foi para 9,75. Não, a meta Selic foi. A Selic está 0,1% abaixo. Tá? Quando a Selic estava em 2, na verdade não era 2, era 1,9. O Brasil não tinha juros de 2, o Brasil tinha juros de 1,9. E você morando na Suíça e não sabia, entendeu? Então esse é um bom ponto, tá? O que significa essa história dos bancos emprestarem um para o outro? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Hoje você tem um boleto do Bradesco. E de novo, nada de merchan, só explicando. E você vai e paga um boleto que foi emitido pelo Bradesco, tá? Dentro do Banco do Brasil, por exemplo, tá? Quando você paga esse dinheiro, lembra sempre, o título é do Bradesco. O Banco do Brasil pagou. Então o Banco do Brasil vai mandar dinheiro para o Bradesco. Só que isso é um empréstimo do Bradesco, certo? Né? O dinheiro sai, ou melhor dizendo, é uma compensação. O boleto que é do Banco do Brasil, que é do Bradesco, foi pago no Banco do Brasil. Já tem uma relação entre os dois. No mesmo dia, só que o boleto era de R$1.000, né? Aí no mesmo dia,
tem lá um outro boleto do Banco do Brasil que foi pago no Bradesco. Entende? Trocando. Só que esse outro boleto era de R$800, não de 1.000. Faltou 200. Certo? Então fica um devendo para o outro aí, nessa brincadeira. Então isso se chama um depósito, isso dentro de uma câmara de compensação, que antigamente era de madrugada, era manual. Eu lembro que tinha um pai do amigo meu que trabalhava, ficava contando cheque a noite inteira, né, vendo validade de cheque, passando cheque e tudo mais. No final das contas, essa câmara de compensação termina em zero no final de um dia. Um banco empresta para o outro e não sobra dinheiro nem falta dinheiro. Uma câmara porque o dinheiro circula de forma limitada, né? O dinheiro que é de um vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, todo mundo zera, tá? Então a câmara de compensação em tese termina em zero toda noite. E esse dinheiro, que é o overnight, quer dizer, mudou de... porque foi compensado na sexta, na quinta, por exemplo. A compensação é na madrugada, por isso que o boleto compensa no outro dia, né? Você pagou o boleto na quinta, só vai compensar na sexta. Por que chama compensar? Por causa disso. Um banco faz a compensação do outro, transfere dinheiro de um para o outro, num esquema de overnight, né? Esses empréstimos duram uma noite, de um banco para o outro. Por que chama overnight? Porque é na noite. A compensação acontece na noite, tá? Portanto, esse dinheiro que circula entre os bancos no overnight é indexado pelo CDI. Quando um banco transitoriamente, de um dia para o outro, fica devendo para o outro banco, o primeiro paga para o segundo, atrelado ao CDI. Tá? E esses são por isso que se chamam de certificados de depósitos interbancários. Eles utilizam como garantia os dinheiros que estão depositados em cada um dos bancos. Existem regras, inclusive, muito estritas, muito pesadas do Banco Central, do quanto os bancos, ou onde esse dinheiro tem que ficar, ele tem que estar disponível a qualquer momento para que um banco possa... Pessoal, não adianta fazer pergunta nesse momento agora para mim, porque eu não vou ler, tá? Perguntas depois, por gentileza. Então é isso, o Banco Central mantém uma regra muito, muito peculiar e muito, muito rígida. Inclusive o Banco Central do Brasil é um dos bancos mais controlados nesse sentido, diferente dos Estados Unidos e de outros países por aí, que o negócio é meio solto, ou mais solto. O Brasil tem uma das regras mais rígidas de circulação de depósitos interbancários. Só por curiosidade, em 2008, durante a crise, vocês ouviram falar da fusão de Itaú e Unibanco, né? Vocês lembram disso? União dos dois, da fusão dos dois? Fusão? Ninguém sabe, nunca se soube, numa dessas madrugadas, durante a crise de 2008, lá no auge do olho do furacão, um dos dois bancos não bateu o interbancário. Não fechou. A conta não fechou. E não fechou por muito. Alguma coisa aconteceu, os depósitos não estavam por garantia, ninguém sabe. Ninguém sabe. Na madrugada, sabe aquelas coisas de filme que chamaram todo mundo? Chamaram o José e o Joseph Safra na época lá, né? Chamaram o Brandão, chamaram o Setúbal, chamaram quem tinha, chamaram os caras do JP Morgan, chamaram todo mundo na madrugada e decidiu-se que iria ser formada uma fusão entre o Itaú e o Unibanco. Muita gente diz que foi o Unibanco que quebrou. Eu tenho sérias incertezas se não foi o Itaú, sendo muito sincero. Então eu estou dizendo isso para vocês que é algo muito sério isso. Esse interbancário é o que garante a fluidez e a liquidez do mercado. Todo o dinheiro emprestado entre os bancos é indexado pelo CDI, que é o que você utiliza às vezes no CDB do seu banco, 100% do CDI e tudo mais, tá bom? Outros indexadores são atrelados à inflação, né? O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? É o índice oficial de inflação no país, no Brasil, e é o benchmark principal do mercado. Ele foi o IGPM durante um tempo foi também, aí trocou, né? Ele é um indicador mais de varejo, tá? Que por assim dizer, ou seja, ele mede muito melhor os gastos das famílias, né, o consumo da população como um todo, e é o chamado índice oficial de inflação do governo federal, tá? E ele é utilizado como benchmark para basicamente todos os títulos que usam inflação como indexador, tá? Também existe o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado. É uma taxa de inflação com mais peso de atacado, tá? Ou seja, mais ligada à indústria, né, atacado, antes de chegar no varejo, e de setor imobiliário em sua composição.
inclusive por isso que ele é utilizado até hoje como indexador de aluguel. Né? Lá nos anos 80, nos anos 90, precisava de um gatilho de inflação muito alta e o pessoal que tinha aluguel não conseguia repor. E aí usava-se o IPCA ou mesmo outros índices, INPC. E aí criou-se o IGPM, que tinha grande parte do que a gente chama de inflação do imobiliário para poder indexar os aluguéis. Passaram-se 30 anos e a gente ainda usa ele, sendo que hoje a relevância disso é quase nula, né? Mas é isso. Hoje em dia caiu em desuso há alguns anos no mercado. É bom lembrar que há uns anos atrás, a gente vai falar disso na próxima aula, existia um título do governo que ainda está em circulação, mas eles estão só recolhendo agora, né? Esperando vencer, que ao invés de ser atrelado ao IPCA, ele era atrelado ao IGPM. Eu vou falar disso na próxima aula, tá bom? Também existe o IMAB, que o pessoal fala IMAB, né? É um índice que mede a variação média dos títulos atrelados ao IPCA. É uma média do quanto os títulos do governo atrelados ao IPCA estão variando. Se chama IMAB. E aí tem o B5 e 5+, e B5, IMAB 5, eu nem vou entrar nesse detalhe que é uma bobagem, mas IMAB são dois outros títulos, outros índices, tá? IMAB 5, títulos de até 5 anos. IMAB 5+, que tem tido vencimentos com mais de 5 anos. O IMAB pega uma média de todos os títulos ouro IPCA que estão em circulação e o quanto eles estão variando, e ele dá um índice no mês, tá? É um dos títulos derivados do chamado IMA, o índice de mercado da Anbima. A Anbima é uma entidade regulatória no Brasil que regula muitas profissões ligadas ao mercado, dentre elas a profissão de gestor de fundos, consultor, financial planner, que é de planejador financeiro, do seu AI lá, né, assessor autônomo de investimentos, também é regulado pela Anbima. Ela é uma entidade que vem ligeiramente abaixo da CVM, no sentido de... Ela tem outras atribuições, mas ela é uma entidade reguladora dos profissionais que trabalham em geral no mercado de valores, tá? Esse costuma ser o indexador mais comum entre fundos de investimento que tem forte concentração em títulos atrelados ao IPCA. Em geral, se você for olhar um fundo de investimento, ele usa o IMAB como referência, ou ele tem títulos que são muito pesados com o IPCA no meio, ou ele tem ativos dentro dele que são atrelados ao IPCA ou à inflação. Portanto, o benchmark, a referência importante, é alguma coisa que meça o quanto esses títulos estão oscilando, e o IMAB, o IMAB, é um indexador claríssimo nesse sentido, tá bom? Cupons recorrentes ou zero cupom. Como eu falei, a gente falou isso na aula 3, eu não vou chover no molhado sobre assuntos que já foram abordados, eu vou aqui apenas agregar algumas informações, tá? Como é que funciona essa dinâmica em títulos com cupom atrelado a índices, né? Se o título está atrelado... Porque lembrando, tem o Tesouro Pré-fixado, mas que paga o Tesouro IPCA+, por exemplo, né? Que paga cupons semestrais, mas ele tem dentro, lembra, é um título híbrido, mas dentro do híbrido tem um componente de índice, que é o IPCA, correto? Nesse tipo de título, o valor do par não é conhecido quando da emissão do título, pois o valor desses indexadores só são aferíveis no futuro. Eu só vou saber, lembra que eu falei que ele vai agregando um pouquinho? Se fosse pós-fixado puro, só IPCA. Todo dia. Quanto é IPCA hoje? Claro que ele é atrelado, ele é indexado mensalmente, né? O valor só é sabido, mas ele vai juntando gordurinha todo dia. IPCA agora, quanto é hoje? Portanto, proporcional, coloca a gordura. E vai se formando uma reta, né? Ou tendendo a reta no futuro. Só que, obviamente, eu só sei o IPCA atual. O próximo eu já não sei, do mês que vem. De 5 anos, então, esquece. Portanto, exatamente porque ele tem... Não importa se ele é puro ou se ele é híbrido, se ele tiver uma parcela que seja um índice, eu só vou saber o valor do título, o valor do par, que a gente chama, valor futuro do índice, que eu recebo no vencimento, de fato, no dia do vencimento. Tá? Um exemplo, por exemplo, IPCA mais 5%. Os 5%, portanto, todo mês eu sei que eu vou ganhar 5%. Mas eu tenho IPCA, que eu não sei quanto vai ser, e esse, portanto, cria a maior incógnita que me impossibilita de saber quanto eu vou ganhar. Portanto, o cupom, lembrando, né? O cupom semestral é uma coisa e existe o cupom que a gente chama de uma paulada só, a brincadeira, que você recebe de uma vez no vencimento. Nesses casos, você não vai conseguir saber antes. Em títulos com cupom fixo, tesouro pré-fixado com juros semestrais.
Tem hoje um título com vencimento em 2031 sendo negociado hoje. Título de 10 anos, que ele é pré-fixado na Selic, ou atrelado à Selic. O que isso quer dizer? Quando a Selic está subindo, esse título tende a subir. Quando a Selic está caindo, o valor de face, a hora que eu compro ele, também tende a cair. Portanto, se eu sei, vai pagar 10% ao ano com cupons semestrais. Se ele paga 10% ao ano, se ele paga semestral, a cada 6 meses, ele vai me dar 5% no bolso. 5%. Não é 10% ao ano? 5% no bolso. O valor do par, portanto, é conhecido. Até porque, como ele paga juros semestrais, no final não sobra nada a ser pago. Só o último cupom. Porque lembrando, ele não paga a cada 6 meses, até que finalmente ele vence. No dia do vencimento, ele vai te devolver o dinheiro e o cupom daquele semestre, do último semestre. Então, como ele paga no vencimento, o par é quanto? É R$1.000, eu já sei hoje. Porque eu vou colocar, a gente sabe que o valor de mercado pode oscilar, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ou até bastante, dependendo de como está o mercado, mas você já vai saber, o valor do par lá no vencimento é R$1.000. E você vai receber, portanto, os R$1.000. Se ele paga 10% ao ano, quanto é no semestre? 5%? Quanto que é 5% de R$1.000? R$5, né? 10% seriam 100, desculpa, R$50. R$50, isso. Então, no vencimento, ele vai te devolver os 1.050, que é o cupom do último semestre. Acabou. Eu sei exatamente isso. Eu dei um exemplo aqui para vocês entenderem. Esse título paga 12% ao ano, por exemplo. Se a Selic estiver 10 no dia que eu comprei, por causa daquela conta que eu te falei. Se a Selic é 10, o título em geral vai ter que pagar mais para que eu possa financiar ele, sendo que não é um título público, isso na hipótese de um título privado. A principal diferença entre títulos que têm cupons recorrentes e os que não têm diz respeito ao comportamento do preço do título ao longo do tempo, de acordo com as flutuações tanto do indexador quanto da percepção de risco do emissor do título. O preço dos títulos que pagam cupons tem, em geral, ou possuem flutuações muito menores do que os títulos zero coupon. Isso vai ser vai ser tema dos nossos estudos mais à frente. É muito bom lembrar, portanto, nesse sentido, a única diferença é títulos que pagam cupom. Como ele paga cupom, ele não me deixa juro composto nenhum. Ele vai me pagando sempre. Como ele me devolve sempre o dinheiro, o comportamento desse título ao longo do tempo ele tende a ser linear e perpendicular à reta. Ou seja, em tese, no mundo ideal, eu compro o título a 1.000 e ele vai me pagando a cada semestre o cupom. E lá no final eu vou receber 1.000 de volta. Então ele é uma reta. Reta perpendicular, assim, ó, né? Perpendicular. Paralela ao eixo, né? Claro que a gente sabe, como eu já expliquei antes, se a percepção de mercado fica de maior risco, o valor desse título pode cair. Pode valer 800. Ele vai continuar pagando os cupons, até a empresa der um calote. Mas até ali ele vai seguir retinho. Os títulos que não têm esse pagamento antecipado de cupom, eles podem oscilar loucamente desde que sejam títulos pré-fixados, né? Esse é o ponto. Então, a principal diferença deles entre o que paga cupom recorrente e o que não paga, o título pré, que paga cupom recorrente e o que não paga, é que ao longo do tempo o preço pode oscilar loucamente no que não paga cupom e tende a ter um comportamento quase linear no que paga os cupons. Tá bom? E é isso, pessoal. Essa foi a aula 5. Espero de coração que vocês tenham gostado. Na próxima aula, falaremos dos principais títulos de dívida no mercado brasileiro. Agora eu vou entrar no detalhe dos títulos privados, bancários e públicos. Vou explicar também porque eu separo bancários de privados, no sentido de corporativos, né? Porque tem algumas diferenças importantes ali dentro. Mas é isso. A gente vai entrar no detalhe de cada um deles praticados ou mais utilizados no Brasil, desde os mais antigos até os mais novos ou como é que chama? Mais arrojados, por assim dizer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado e a gente se fala na próxima aula, tá bom?